Muito bem, então vamos lá para a parte 2 do informativo 1106. Vou falar especificamente sobre o juiz de garantias nessa segunda parte do informativo, tá? É bastante coisa, são várias determinações, mas que dá para simplificar e entender assim com base em duas ou três linhas de raciocínio, tá? Não é muito difícil de pegar. O problema é mais a gente ler e saber mesmo que o STF decidiu, tá? Então vamos lá. É constitucional o artigo 3º da Lei 13 veio errado aqui. 13964 de 2009, Lei Anticrime, especificamente quanto à instituição e implementação do juízo de garantias no processo penal brasileiro, porquanto trata de questões atinentes ao processo penal, matéria de competência legislativa privativa da União, que tem natureza cogente sobre todos os entes federativos e poderes da República. No entanto, é formalmente inconstitucional por configurar invasão desarrazoada à autonomia administrativa e ao poder de auto-organização do judiciário, a introdução do parágrafo único do artigo 3º-D do CPP, que impõe a criação de um sistema de rodízio de magistrados nas comarcas em que funcionar um único juiz. Então foram 4 ADIs, relatadas pelo ministro Luiz Fux. Então vamos ver quais foram as determinações que esse julgado estabeleceu. Porque, como vocês vão ver, foram muitas interpretações conformes que o STF determinou ali como proceder com relação aos artigos, principalmente ao artigo 3º-B, 3º-C do pacote de crime, né? Que modificou o CPP. Então vamos lá. Primeiro artigo 3º-A, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas as iniciativas do juiz na fase de investigação e substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3º-B, o juiz de garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Então, o artigo 3º-B definiu o que é o juiz de garantias, né? O juiz de garantias é basicamente o juiz que atua na investigação, na fase de investigação, tá? E o CPP determina que a atuação do juiz de garantias termina com o recebimento da denúncia. E o STF entendeu, na interpretação conforme, como a gente vai ver daqui a pouco, que a atuação dele não deve terminar com o recebimento da denúncia, mas com o oferecimento da denúncia, tá? E aí ele fez várias determinações para fazer as correçõezinhas no texto, tá? Então essa é uma primeira grande linha de raciocínio que a gente tem que seguir para entender que são várias determinações, são acho que quase 25. Mas elas podem se resumir justamente nisso. O que antes, a atuação do juiz de garantias terminava com o recebimento da denúncia ou da queixa, agora, com a posição do STF, com a interpretação conforme a Constituição, fica no oferecimento da denúncia. Tá? Vamos ver. Então, primeira determinação. Por maioria, atribuir interpretação conforme o artigo 3º-A do CPP, para assentar que o juiz, pontualmente nos limites legalmente autorizados, pode determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Então, o artigo 3º-A diz que o juiz não pode interferir na produção da prova, ele não pode determinar de ofício a produção da prova, e o STF diz, olha, de vez em quando até pode, tá? Se for importante para dirimir uma dúvida, tá? Próximo. Fixar o prazo de 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento para que sejam adotadas as medidas legislativas administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, a efetiva implantação e efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país, tudo conforme as diretrizes do CNJ e sob a supervisão dele. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez
por no máximo 12 meses, devendo a devida justificativa ser apresentada em procedimento a ser realizado junto ao CNJ. Então, a STF já falou assim, olha, os legisladores estaduais, o CNJ, eles têm 12 meses para adequar ao que foi decidido nesse julgado. Tá? Poderá ser prorrogado mais uma vez, desde que justificado junto ao CNJ. 3. Por unanimidade declarar inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 20 da Lei 13.964 quanto à fixação no prazo de 30 dias para instalação do juiz da garantia. O artigo 20, ele dizia assim, esta lei entra em vigor no prazo de 30 dias. Só que isso foi um tanto inviável. Então o STF determinou que a aplicação é do prazo de 12 meses, como a gente viu na segunda determinação. E agora na terceira ele falou, não, o artigo 20 é inconstitucional por arrastamento. O prazo é de 12 meses, prorrogável por mais 12. 4. Interpretação conforme aos incisos 4, 8 e 9 do artigo 3º-B do CPP. Para que todos os atos praticados pelo Ministério Público, como condutor de investigação penal, se submetam a um controle judicial e fixar prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata de julgamento, para os representantes do parquê encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC, procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independente de juiz de garantia já ter sido implementado na respectiva jurisdição. Então ele está falando, o juiz de garantias não é só para inquéritos policiais, mas também para os PICs do Ministério Público, tá? O procedimento de investigação criminal. Seja qual for a denominação, tá? Uma investigação praticada pelo Ministério Público também tem que passar pelo juiz natural, pelo juiz de garantias, mesmo que não tenha sido implementado ainda o juiz de garantias, tá? Vai para o juiz natural, tá? Tem que ir. Por unanimidade, atribuir a interpretação conforme ao inciso 6 do artigo 3º-B, para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública e oral. Então, o artigo 3º-B tinha uma determinação lá com relação à audiência, tá? E interpretação conforme para prever que será exercido o contraditório nessa audiência, preferencialmente em audiência pública e oral, tá? 6. Interpretação conforme ao inciso 7 do 3º-B, para estabelecer que o juiz pode deixar de realizar essa audiência quando houver risco para o processo, ou diferí-la em caso de necessidade. Então fica a critério do juiz, se houver risco para o processo, a realização daquela audiência que nós falamos agora há pouco, ele pode deixar de fazer ou eventualmente até postergar essa audiência. Depois, declarar a inconstitucionalidade do inciso 14 do 3º-B do CPP e atribuir a interpretação conforme para assentar que a competência do juiz de garantia cessa com o oferecimento da denúncia. Então, aquilo que nós falamos agora há pouco, cessa com o oferecimento da denúncia e não com o recebimento da denúncia. 8ª determinação. Interpretação conforme ao parágrafo 1º do artigo 3º-B, para estabelecer que o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, salvo impossibilidade fática, no momento que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituindo, cabendo excepcionalmente o emprego de videoconferência, mediante decisão da autoridade judiciária competente, desde que esse meio seja apto à verificação da integridade do preso e à garantia dos seus direitos. Então o STF diz que a audiência de custódia poderá ser feita por videoconferência, desde que esse meio, essa videoconferência, seja apto a verificar a integridade do preso. Por unanimidade, atribuir a interpretação conforme para assentar que o juiz pode decidir de forma fundamentada, reconhecendo a necessidade de novas prorrogações de inquérito, diante de elementos concretos e complexidade da investigação. Tá? Então, tinha uma determinação que com relação ao prazo do inquérito, tinha que soltar o preso. Tá?
Mas não, o juiz pode decidir de forma fundamentada se precisa mesmo prorrogar. Tá? E B, a inobservância do prazo previsto em lei não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juiz ser instado a avaliar os motivos que ensejaram. Tá? Então, precisamos... A investigação criminal diz o seguinte: precisamos de mais prazo porque não estamos encontrando a testemunha tal. Tá? Enquanto isso, o prazo do inquérito acabou e o réu o acusado está preso. Tá? Então o juiz vai despachar, não, pode, prorroga o prazo e a prisão preventiva deve se manter porque persistem o risco de produção da prova, que o acusado está prejudicando a instrução, enfim. Tá? Isso pode ser feito, continua sendo possível, né? E aí o parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então teve uma interpretação conforme nesse parágrafo 2º, a prisão não será imediatamente relaxada, mas o juiz deve fundamentar se persistem ou não os elementos que ensejaram a prisão preventiva. 10. Interpretação conforme ao terceiro C do CPP para esclarecer que as normas relativas ao juiz de garantia não se aplicam às seguintes situações, além daqueles, né, do terceiro C. Também não se aplicam aos processos de competência originária dos tribunais, aos processos de tribunal do júri, aos casos de violência doméstica familiar e as infrações penais de menor potencial ofensivo. Tá? Isso aqui é importante a gente lembrar. Tá? O examinador vai adorar perguntar isso. 11. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade da expressão recebimento da denúncia ou queixa, contida na segunda parte do caput do artigo 3º C, e atribuir a interpretação conforme para assentar que a competência cessa com o oferecimento da denúncia. Mais uma vez, a mesma coisa, né? Aquilo que eu estava falando para vocês no começo. Ele vai falar algumas vezes a mesma coisa porque está em dispositivos diferentes, né? do CPP. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade do termo recebida para atribuir a interpretação conforme para assentar que oferecida a denúncia ou queixa. Então, mais uma vez, a mesma coisa. Por maioria, declarar a inconstitucionalidade do termo recebimento para assentar que após o oferecimento da denúncia ou queixa. Por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade com redução do texto para atribuir a interpretação conforme para entender que os autos que compõem as matérias são de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Então isso aqui é o parágrafo 3º e 4º, que diz o seguinte: os autos onde foram produzidas as provas não vão ao juiz que vai proferir a sentença. Vai ser remetido só a prova em si, tá? E o STF disse que não, ele tem que mandar tudo, tá? Inclusive, nos próximos vai ver que não tem um impedimento à suspensão, não tem impedimento, né? Melhor dizendo, para o juiz que participou da fase inquisitorial, tá? Por unanimidade, declarar a inconstitucionalidade do caput do artigo 3º-D do CPP e inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 3º-D do CPP. Então, que diz: o juiz, na fase de investigação, praticar qualquer dos atos, fica impedido de funcionar no processo. Isso aqui é inconstitucional. E o parágrafo único: nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio, a fim de atender às disposições deste capítulo. Esse parágrafo único também é inconstitucional, porque ele viola a autonomia dos estados com relação à organização judiciária, né? Então, tanto o caput quanto o parágrafo único são inconstitucionais. Atribuir a interpretação conforme ao artigo 3º-E do CPP para assentar que o juiz de garantia será investido e não designado conforme as normas de organização judiciária. Então, o artigo 3º-E dizia
que o juiz, o juiz será designado. Tá? O STF falou, não, o juiz não é designado, o juiz é investido. Tá? Então vamos consertar o artigo 3º-E. Né? O princípio da investidura, o juiz é investido na jurisdição. Declarar a constitucionalidade do caput do artigo 3º-F. Tá? Constitucional 3º-F. O juiz de garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Então o juiz tem que zelar para que a imagem do preso não seja explorada pelos meios de comunicação, tá? Pelos mídias. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao parágrafo único do artigo 3º-F, para assentar que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, Ministério Público e Magistratura deve assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Então é o seguinte, se de um lado também não pode explorar a imagem do preso, também de outro tem um direito à informação. Tá? Então isso também tem que ser zelado. Tá? Então precisa ter uma certa divulgação de informações, tá? Sobre a prisão, a identidade do preso. Tá? Mas tem que observar a dignidade da pessoa humana que está submetida à prisão. Tá? Por maioria, atribuir interpretação conforme, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará a vítima investigada e a autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação na forma da lei. Então isso aqui é o seguinte. O artigo 28 do CPP, deixa eu ver até se eu coloquei ele aqui. Coloquei. O artigo 28 do CPP ele diz o seguinte: ordenado o arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público comunicará a vítima, o investigado, a autoridade e encaminhará os autos para revisão. O que o STF diz é o seguinte: não é quando for ordenado o arquivamento, ou seja, não é quando o juiz despachar, mas é quando o Ministério Público pedir o arquivamento. Tá? O membro do Ministério Público pediu o arquivamento e quando ele faz isso, ele já tem que comunicar a vítima, ele já tem que comunicar o investigado, ele já tem que comunicar o delegado. Tá? Ele antecipou um pouco, tá? Próximo. Por unanimidade, interpretação conforme ao parágrafo 1º do artigo 28, para assentar que, além da vítima ou seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. Então, assim, sempre teve aquela discussão, né? Se o juiz não concorda com o arquivamento, né, o que ele faz? Tá? Então, interpretação conforme do artigo 28 do CPP. O juiz, ele pode também ele, né, não só a vítima, não só o representante legal da vítima, mas também o próprio juiz pode submeter a matéria à revisão lá no órgão do Ministério Público. Então, o juiz não concorda, ele manda pro Ministério, pro órgão superior do Ministério Público, tá? Por unanimidade, declarar a constitucionalidade do artigo 28A do CPP, tá? Qual era a principal polêmica aqui, né? É a possibilidade de um acordo de não persecução penal estabelecer uma pena restritiva de direitos, tá? E aí vem aquela discussão no artigo 5º, né? Não existe pena se não houver condenação. E aí o acordo de não persecução prevê uma certa restrição de direitos. Como é que fica isso? Então o STF falou que não, isso é constitucional, não tem nenhum problema. Tá? Um acordo de não persecução penal pode estabelecer isso.
por maioria declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 5º do artigo 157 do CPP. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão, então é inconstitucional. O juiz que tomou contato com a prova ilícita, né? A prova inadmissível, ilícita ou ilegítima, ele pode sim proferir a sentença, tá? 24. Atribuir a interpretação conforme ao caput do artigo 310 do CPP para assentar que o juiz, em caso de urgência e se o meio se revelar idôneo, poderá realizar audiência de custódia por videoconferência. Se ele já tinha falado, ele falou de novo, né? Pode ser realizada audiência de custódia por videoconferência se for em caso de urgência e se o meio for idôneo. Idôneo para verificar se não teve abuso, se os direitos estão sendo garantidos, tá? 25. Interpretação conforme ao parágrafo 4º do artigo 310 CPP, para assentar que a autoridade judiciária deverá avaliar se estão presentes os requisitos para a prorrogação excepcional do prazo ou para sua realização por videoconferência, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Tá? Então ele está falando também de novo da audiência de custódia. Tá? Ele está falando do prazo de 24 horas. Ele pode avaliar se estão presentes os requisitos para prorrogar excepcionalmente o prazo. E ele pode também decretar a prisão preventiva de imediato. Por unanimidade, fixar a seguinte regra de transição. Quanto às ações penais já instauradas no momento da efetiva implementação do juízo de garantias pelos tribunais, a eficácia da lei não acarreterá qualquer modificação ao juízo competente. Então, uma regra de transição, quando o tribunal implementar, naquele prazo de 12 meses, o tribunal implementar o juízo de garantias, essa implementação não vai modificar o juízo competente no processo que está em andamento já. Tá? Então, essa foi a nossa parte 2, tá? Específica sobre o juízo de garantias. Espero que tenha feito sentido para vocês essa breve análise aqui do julgado, tá? E se você gostou, deixa o like e encaminha para os amigos, que isso ajuda bastante o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, tá? E incentiva a continuidade da produção desses vídeos. Nós estamos conseguindo fazer, por enquanto, no mesmo dia em que está saindo o informativo no site do tribunal, né? E isso está sendo muito satisfatório. Tá legal? Então, muito obrigado, pessoal. Bom estudo para vocês e um grande abraço. Tchau, tchau.